Oi gente, bom dia, paz do Senhor. Passando aqui para fazer um vídeo. Esse vídeo aqui, irmão, é contando algo que aconteceu comigo sexta-feira passada, né? Sexta-feira, 11 de abril de 2025. Foi essa data. Irmãos, só para quem acredita nas coisas de Deus, só para quem acredita no mundo espiritual vai entender o que eu estou falando. Quem não acredita, nem é bom comentar no vídeo e nem é bom zombar não, porque é coisa de Deus. Irmãos, eu moro a 1000 metros aqui dessa obra aqui, ó. Dá para você ver aqui, ó. Estou construindo essa obrinha aqui, ó. Já tá bem adiantada. Já reboquei por fora tudo. Reboquei por dentro também, só tem essas paredinhas aqui, ó. Tô rebocando amanhã. Mas sexta-feira, 11 de abril de 2025, foi tão difícil para mim. Por que difícil? E ao mesmo tempo maravilhoso. Porque, irmãos, eu tava trabalhando aqui, cheguei aqui 7 horas da manhã, um dia normal, como qualquer outro dia, né? Só que quando foi 11 horas, na hora que eu fui embora almoçar, que eu moro um pouquinho distante da obra aqui, eu moro 1000 metros dessa obra, né? A 1000 metros a distância. Aí quando eu desci da laje aqui, que eu tô no andar de cima aqui, quando eu desci da laje, que eu abri o portão para mim sair para rua, para mim ir embora, eu comecei a sentir a presença de Deus muito forte. Comecei a sentir a presença de Deus, e Deus estava querendo falar comigo no meu coração. Eu estava sentindo meu coração assim, pulsando, latejando, minha mente querendo ouvir algo, como se tivesse alguém querendo falar comigo. E a presença de Deus estava tão forte na minha vida naquele momento. Mas eu entendi por que eu não ouvi a voz de Deus, porque eu estava andando na rua, né? E na rua a gente não tem como concentrar. Então, irmãos, quando eu cheguei lá em casa, eu senti que Deus ia me mostrar, ou então me falar alguma coisa. Eu me sentei, concentrei um pouquinho, comecei a pensar nas coisas de Deus, né? Aí, irmãos, aqui em cima, aqui do lado, tem uma esquina perto de uma quadra, que desce para aqui, né? Uma quadra de futebol. E tem a rua, já chegando aqui na obra. Mas Deus Deus sempre me dá a visão e fala comigo, né? E às vezes não precisa eu estar em oração para Deus falar comigo, não. Eu vejo as coisas assim como se fosse um filme na minha mente. Basta eu meditar na palavra de Deus, a meditar nas coisas de Deus, né? Eu começo a ter visão. Isso é porque a Bíblia diz no livro de Joel 2:28, né? Que há de ser que Deus derramará o teu espírito sobre toda a carne, né? E ele diz que os vossos filhos, né, os nossos jovens terão visão, nossos velhos terão sonho, né? Essa palavra está em Joel 2:28. Mas, irmão, de lá de casa, um pouco bem longe daqui, Deus me mostrou aqui, ó, esse cantinho aqui, onde é que precisou pôr, porque eu estava também nessa parede aqui, não estava rebocando, ó. Deus me mostrou ali, aquele cantinho, me mostrou a rua, a 200 metros daqui. Quando Deus me mostrou a rua, eu vi o espírito da morte. Vinha 2 homens de preto, não tinha nada branco neles. E eles vinham tipo com uma arma na mão. E essa arma eu não sei o que era. Mas eles vinham para me matar. O espírito da morte, não era pessoa, seres humanos, não. Era o espírito da morte. Deus me mostrou lá de casa. Deus me mostrando aqui. Olha para você ver, eu a 1000 metros daqui, eu estava vendo aqui dentro da obra. E vendo a rua, Deus me mostrando, né? Aquele dia, para o Satanás, aquele dia eu ia morrer. Para o Satanás, naquele dia, né? Era um decreto de morte que ele fez para mim. Mas só que eu não tenho medo dessas coisas, porque eu servo a Deus, né? Eu servo a Deus. Então é Deus quem me dá a vida. Porque a palavra de Deus diz que, né, que o diabo veio matar e roubar e destruir. Mas Deus veio para dar vida e vida com abundância, né? Então,
Jesus Cristo, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele é a vida. E se eu servo a Deus, né, não tem por que eu temer dessas coisas. E aí, irmãos, de lá de casa eu vi o espírito da morte descendo. Descendo, descendo, descendo. Quando chegou a 30 metros aqui, ele sumiu. Não consegui ver eles mais. Aí o que acontece? Acabou a visão. Só que quando deu 1 hora que eu saí de casa para mim ir trabalhar, quando eu abri o portão lá de casa, que eu saí na rua, eu senti o Espírito Santo de Deus me acompanhando até aqui na casa, na obra. Como se fosse alguém que tivesse vindo comigo na rua, lá do meu portão até aqui na obra. O Espírito Santo de Deus veio comigo. Foi muito maravilhoso naquele momento. Só que quando eu subi a escada da obra aqui, os espíritos da morte, o espírito da morte estava aqui dentro, em cima dessa laje aqui, ó. Eles estavam aqui em cima, os mesmos que eu vi lá, eles estavam aqui, ó. Eu cheguei, subi a escada aqui, ó. Subi essa escada, quando eu entrei aqui. Então, irmão, o espírito da morte estava neste lugar para me matar, para me morrer, né? A morte. E aí o que acontece? Eu senti que ele estava aqui. E eu senti tristeza. Não senti medo, eu senti tristeza. Senti um clima de velório no ar, assim por cima de mim. E eu, sem saber que era comigo. Mas o que acontece? Aí veio um discernimento que era comigo aquelas coisas. E o espírito da morte estava aqui. Só que eu fiz? Eu não tenho medo de morrer. Porque eu sou crente, eu sou servo do Senhor. E ainda que o crente morre, ele não morre, ele passa da morte para a vida. Aí o que acontece? Eu peguei, ajoelhei e orei. Orei a Deus. Enquanto eu orei a Deus, eu ia fazer um andaime falsificado aqui, ó, nesse lugar. Um andaime perigoso. Enquanto eu orei a Deus, eu repreendi o espírito da morte. Eu senti que ele saiu de dentro dessa construção. Senti o ar aliviado. Mas ainda ficou aquele cheiro de velório, quantas pessoas mortas que tem em velório que expõem as flores. Ficou aquele cheiro de velório aqui dentro da obra. E o espírito da morte saiu. Saiu daqui. E aí quando eu orei que Deus repreendeu esse espírito da morte, eu tive a consciência que eu ia fazer um andaime alto, falsificado. E eu estou aqui na parte de cima da obra. Tem mais um andar para baixo. O que acontece? Poderia ser o meu último dia de vida. Mas Deus é fiel, né? Deus é fiel, Deus me guardou, Deus me mostrou. Antes que tudo acontecesse. E eu orei, e graças a Deus, Deus ouviu minha oração e me livrou da morte. Então isso, irmão, é coisa muito séria, coisas espirituais. Coisas espirituais ninguém brinca, porque é coisa seríssima. Coisas espirituais é mais sério do que coisas que você pode ver com o olho nu, com o olho carnais. Coisas espirituais é muito mais do que isso, vai muito mais além do que isso. E eu estou fazendo esse vídeo para você que não acredita em Deus, passa a acreditar em Deus. Porque eu tenho certeza que se eu não fosse crente, se eu não servisse a Deus, nessa sexta-feira, 11 de abril de 2025, eu não estaria vivo mais aqui, porque eu tinha morrido, né? O Satanás, ele fez um decreto de morte para mim. Mas só que eu sou servo do Senhor. O Senhor quebrou esse laço da morte. E eu não provei da morte, mas eu vi a morte. Já 2 vezes que acontece isso comigo, eu vejo o espírito da morte, mas eu vejo Deus me cuidando também. E me libertando e me salvando da morte. Amém? Que Deus abençoe a todos.